Boa noite, hoje terça-feira, 18 horas e 20 minutos, a programação do Piemonte News, que vai especialmente para o Marcelo Lima e Forró Jeito Manhoso e também para a Raquel em Ouricuri, em Pernambuco, Brasil inteiro, prestando atenção, trazendo sintonia para a nossa programação. Então vamos aos destaques de hoje. Ministério da Educação faz consulta pública para reduzir desigualdades educacionais. Governo apura se lama de São Marco atingiu arquipélago de Abrolhos. Concurso para escolher Miss Beleza Negra 2015 vira caso de polícia. E encontro de Vênus e Saturno pode ser visto durante esta madrugada. E o Ministério da Educação faz consulta pública para reduzir desigualdades educacionais. O objetivo é criar um currículo comum para todas as escolas públicas brasileiras e oferecer a mesma formação para todos os estudantes. A proposta inicial de um currículo comum para as 190 mil escolas públicas e privadas do país foi feita por especialistas convidados pelo Ministério da Educação. A Base Nacional Curricular vai determinar o que cada aluno deve aprender desde a creche até o ensino médio e quais habilidades ele deve desenvolver em matemática, ciências naturais e humanas e nas linguagens. O currículo é uma coisa muito importante para o futuro do Brasil, para formar professores, para melhorar a qualidade do ensino e para garantir o direito do estudante, em qualquer lugar do Brasil, ter o mesmo conteúdo básico, pelo menos 60% do currículo, a mesma formação para que eles tenham os mesmos direitos. Segundo o documento, na educação infantil, os alunos deveriam, por exemplo, usar diferentes brincadeiras para entender o sentido do singular e do coletivo, da autonomia e da solidariedade. No primeiro ano do ensino fundamental, os estudantes de língua portuguesa deveriam saber argumentar sobre atitudes e decisões tomadas no cotidiano, além de ser capazes de ditar ou escrever bilhetes. No ensino médio, a expectativa é que os estudantes possam, por exemplo, conhecer a literatura brasileira contemporânea, ler e interpretar textos jornalísticos e produzir resumos de textos didáticos. A proposta já recebeu quase 10 milhões de contribuições. O currículo de História foi um dos mais questionados por especialistas, que criticam a exclusão de fatos da história ocidental. Nós não podemos ter um currículo de História que não valorize a história ocidental. A democracia, a separação de poderes, direito e garantias individuais. Mas isso não pode servir como pretexto para nós não incluirmos aquilo que foi excluído historicamente. Por exemplo, a contribuição da matriz africana, dos povos indígenas na construção da nossa identidade, da nossa história. O documento ainda está longe de ser concluído. As sugestões podem ser enviadas até 15 de março. Em abril, o conteúdo será debatido nos estados e municípios. E a expectativa é a de que a versão definitiva esteja pronta em junho. Depois disso, a proposta de uma base nacional curricular vai para a análise do Conselho Nacional de Educação, que pode ou não aprovar o texto. E já começaram as inscrições para o SISU. Começaram ontem as inscrições para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Os estudantes que não tiraram 0 no Enem podem concorrer a quase 230 mil vagas em 131 instituições do país. A média de acessos no site foi de 100 mil pessoas por minuto. Cada candidato pode optar por 2 vagas em qualquer universidade do país. Amanda não perdeu tempo. Vou tentar psicologia, serviço social. Espero realmente conseguir passar, se não for aqui em Brasília, fora também. A partir de amanhã, o site do SISU vai calcular as notas mínimas para aprovação em cada curso, com base nas opções e desempenho dos alunos. Isso vai ser atualizado todos os dias até quinta-feira. Se ele se inscreveu hoje, ele tem que entrar nos outros dias para acompanhar, porque ele pode estar concorrendo a uma vaga amanhã, mas pode não estar concorrendo depois de amanhã. O resultado será divulgado no dia 18 de janeiro. Os estudantes devem fazer a matrícula na instituição em que forem selecionados nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Quem não conseguir a vaga pode entrar na lista de espera, que abre no dia 4 de fevereiro. Os interessados também podem se inscrever no ProUni de 19 a 22 de janeiro e no FIES no dia 26 a 29 de janeiro.
Neste ano, pouco mais de 100 pessoas tiraram nota 1000. De acordo com o Ministério da Educação, o baiano Leonardo Rigo, de 17 anos, foi um deles. Ele fez 1.008 pontos na prova e 980 na redação. Eu não esperava essa nota não, me surpreendi. Em relação à nota da redação, mais de 50 mil alunos tiraram 0. Neste ano não foram computadas as pessoas que faltaram às provas ou que não escreveram nada, como nos anos anteriores. Além disso, mais de 50 redações que falavam sobre o tema da violência contra a mulher chamaram a atenção dos corretores por denunciarem casos de assédio sofridos pelas próprias estudantes ou por pessoas conhecidas. Depoimentos, que podem ser depoimentos, não temos total segurança sobre isso, muito preocupantes de pessoas que foram assediadas, estupradas ou que foram testemunhas de casos de violência. E a redação acho que foi um grande momento de reflexão, não apenas dos quase 6 milhões de participantes, mas eu diria para toda a sociedade brasileira. Violência contra... E ainda sobre processo seletivo educacional, inscrições para o ProUni começam em 19 de janeiro. O processo prevê uma única etapa de inscrições exclusivamente pela internet. Parciais em instituições particulares de educação superior podem participar pessoas com deficiência e quem estudou no ensino médio da rede pública ou particular. Nos casos dos estudantes das escolas particulares, somente aqueles que recebiam Bolsa Integral de Estudos. A inscrição pode ser feita pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon. E governo apura se lama da Samarco atingiu o arquipélago de Abrolhos. Governo apura se a lama da Samarco atingiu o arquipélago de Abrolhos. A Fernanda Pirillo, coordenadora de emergências ambientais do IBAMA, afirma que pesquisadores estão buscando confirmação de que a mancha identificada em Abrolhos tem as mesmas características que a lama proveniente do Rio Doce. Estão sendo feitas visualizações por helicóptero e por fotos de satélite. Os impactos ambientais na região do arquipélago estão sendo monitoradas. Já se confirmou que a mancha que apareceu em Abrolhos é proveniente do Rio Doce? Ainda não há uma confirmação, tá? Mas os técnicos do IBAMA e do Instituto Chico Mendes que estiveram no local estão bem certos de que são as mesmas características da mancha que está chegando ali na foz do Rio Doce. Tá? Mas ainda não é possível chegar a essa conclusão. A partir de quando que começou essa mancha? A mancha começou a ser observada lá na região de Abrolhos a partir do dia 5 de janeiro, quando houve uma inversão de vento e a mancha que estava rumando sentido sul passou aí em direção ao norte. Qual que é a situação hoje em Abrolhos? O IBAMA vem realizando os sobrevoos diários e tem observado uma diferença de coloração ali na área de Abrolhos. É uma mancha ainda com aspecto bastante diluído, mas diferente do que seria usualmente esperado ali na região de Abrolhos. Essa mancha só é possível ser vista de helicóptero. Isso significa que ela está bem diluída, que o impacto pode ser menor? Não, na verdade ela é difícil de visualizar da embarcação por uma questão de luminosidade e também do ângulo de visão para esse tipo de sedimento. Então o melhor instrumento para visualizar a mancha é o helicóptero ou então as imagens de satélite que a gente já vem utilizando. Sobre o impacto ambiental, é possível já chegar a alguma conclusão? Bem, o IBAMA já elaborou um laudo preliminar apontando uma série de impactos. Agora, em relação a Abrolhos, ainda é muito cedo para dizer o que já foi impactado, tá? A gente espera que caso essa lama atinja uma densidade ali, que diminua a luminosidade para os corais, ou mesmo que ela se deposite no fundo, aí sim pode haver um grande impacto na região, mas ainda está em avaliação. O IBAMA tem prazo de fazer esse monitoramento lá em Abrolhos também? O IBAMA já está fazendo monitoramento na foz desde o dia em que a lama chegou lá e lá em Abrolhos também estão sendo feitas coletas, tá? Cabe ressaltar que é a empresa responsável por recuperar os danos e fazer todas as ações de minimização dos impactos. Existem multas para Samarco por essa lama ter chegado até Abrolhos? Em decorrência desse desastre, a Samarco já recebeu 5 multas do IBAMA no valor máximo de 50 milhões de reais e caso se constate que a lama que está em Abrolhos é proveniente do Rio Doce, ela certamente será novamente punida. E levantamento da Conab avalia efeito climático na cultura da soja e do arroz.
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, trata dos efeitos climáticos nas plantações de arroz no Rio Grande do Sul e da soja no Mato Grosso. De acordo com João Marcelo Intini, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, tem sido feito um acompanhamento preciso do impacto nos estados. O diretor garantiu transparência sobre levantamento e suporte aos produtores que detectarem algum problema nas lavouras. A Conab, nesse levantamento, está verificando com mais qualidade, com mais precisão, os efeitos climáticos em duas situações que precisam ser acompanhadas. A primeira são das lavouras de arroz no Rio Grande do Sul e segundo da lavoura de soja em parte do Mato Grosso. Isso é importante porque são os principais estados produtores dessas duas lavouras e nós precisamos verificar se os efeitos climáticos trazem ou não um efeito sobre a produção dessas culturas. O que estamos fazendo junto com o Ministério da Agricultura é um acompanhamento em loco, indo aos agricultores, às suas associações, suas cooperativas e verificando se o efeito climático estará trazendo impacto sobre essas culturas e de modo que a gente possa atuar enquanto órgão responsável pelo tema do abastecimento e junto com o Ministério da Agricultura de Políticas Agrícolas, suporte para esses produtores que possam ter algum tipo de problema com relação à finalização da lavoura. O fato é que a safra do Brasil é recorde, estamos com a maior safra de soja colhida da nossa história, mesmo aquela região produtora que tem um efeito climático, em outras regiões muito próximas tem elevados índices de produtividade, até 12% a mais de produtividade, o que no cômputo geral segue tendo a maior safra de soja do país. Portanto, localizadamente é que estamos atuando. Nenhum agricultor ou nenhuma associação deixará de receber as informações. A Conab e o Ministério seguem completamente à disposição para esclarecer ou para melhorar a qualidade das informações e tudo que está sendo feito do ponto de vista do monitoramento de políticas públicas está sendo feito em parceria com a Conab e o Ministério da Agricultura. Nós asseguramos aos produtores a transparência e a veracidade das informações, tecnicamente atuamos utilizando informações de campo, informações de satélite e informações de vários setores que atuam na cadeia, de modo que a qualidade da nossa informação ela é segura e real. Então, aquilo que ocorrer sobre o efeito climático nessas lavouras será divulgado e será considerado pela Conab, pelo Ministério da Agricultura, como necessárias ou medidas que precisam suportar algum tipo de efeito localizadamente onde isso ocorrer. Cerca de 30 mil conselheiros tutelares tomaram posse para mandato de 4 anos no último domingo em Brasília. Os conselheiros foram escolhidos em eleição realizada em outubro do ano passado e vão trabalhar em diversos municípios brasileiros na promoção dos direitos da criança e do adolescente. Os profissionais vão atuar principalmente em casos de negligência, violação e abusos. 90% dos municípios brasileiros deram posse aos novos conselheiros tutelares do país. Eles foram escolhidos em eleição que aconteceu na maioria das cidades brasileiras em outubro do ano passado. Aqui no Distrito Federal, 200 conselheiros tomaram posse neste domingo. Em todo o Brasil, são cerca de 30 mil conselheiros tutelares que vão atuar por 4 anos na promoção dos direitos da criança e do adolescente. Os conselheiros atuam, entre outros casos, em situações de negligência, violações e abusos contra crianças e adolescentes. Para Miro Gomes, que tomou posse para atuar em Santa Maria, cidade a 30 quilômetros de Brasília, o trabalho do conselheiro tutelar deve ser muito próximo da comunidade. A gente buscar as melhorias das instituições do governo para atender melhor cada vez mais essas crianças, essas famílias, porque a gente acaba não atendendo somente a criança e o adolescente, mas a gente acaba também chegando às famílias através de uma estrutura psicológica, de acompanhamento familiar, de uma cesta básica, às vezes a questão da criança está sofrendo algum tipo de deficiência na área alimentar, saúde, a gente faz esses encaminhamentos e acaba atendendo toda a família. O Brasil tem quase 6 mil conselhos tutelares em mais de 99% dos municípios do país. A posse dos novos conselheiros acontece depois da primeira eleição em uma data unificada para todo o país, o que, na avaliação do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, representa um avanço. A gente conseguiu aumentar em 62%
o número de eleitores participando desse processo no Brasil inteiro, é o que qualifica a escolha desses conselheiros, além de inúmeras outras vantagens, né? Nós podemos, por exemplo, estabelecer cursos de formação com matrizes padronizadas, unificadas em todo o país. Podemos trabalhar com parâmetros e regulamentação do atendimento por parte dos conselheiros tutelares, com políticas nacionais fortes a partir de um processo que é unificado. A responsabilidade ainda é dos municípios, mas esse processo permite uma atuação nacional mais robusta. E com o oferecimento de Sendnet, Placa 7 e Restaurante Piemont, você confere a seguir com imagens exclusivas da operação que recapturou o traficante El Chapo no México. Academia ProFitness, musculação para todos os públicos e dispõe ainda de todos os aparelhos de musculação para você se sentir bem. Professores renomados e capacitados na área de educação física, com a maior atenção para você. Academia ProFitness, atendimento de segunda a sexta, das 5h30 ao meio-dia e das 14 às 22 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Ambiente aconchegante e ventilado. A Academia ProFitness, Avenida Andaraí, 213B. Fone 9231-3886. A Academia ProFitness, 11 anos de funcionamento. Comercial de cerveja no carnaval é sempre aquela mesma coisa, né? Os mesmos blocos e tal. É legal. Mas pra variar, a Skin esse ano resolveu homenagear uns foliões diferentes, como os do bloco Rolinha Preguiçosa. Devagar, hein? Os foliões do Levada do Jeg. Os cineastas do Quero Exibir Meu Longa. Sem esquecer dos alpinistas do Só o Cu Me Interessa. Por quê? Porque sim. Skin, porque é gostosa, porque me leva que eu vou. Sim, porque é Skin. Beba com respeito e moderação. Olha o bloco do pula-corno aí. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Taberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. E agora, com as notícias internacionais, vamos com a luta pela anistia na Venezuela. Deputados e familiares de opositores presos entregaram ao parlamento venezuelano um projeto de lei de anistia para beneficiar milhares de detentos, perseguidos e exilados por razões políticas. Parentes de presos políticos, incluindo a esposa do líder da oposição, Leopoldo López, Lilia Tintori, entregaram ao parlamento venezuelano um projeto de lei de anistia. Se entregou um projeto muito bem feito. Foi entregue um projeto muito bem feito, uma lei e um decreto. Agora vem essas discussões, propostas e avaliações dentro da Assembleia Nacional e a decisão sobre a libertação dos prisioneiros políticos, presos só por pensar de forma diferente. Se vai a tomar para ser a liberação de los presos políticos presos, inocentes presos, por solo pensar distinto. A proposta de anistia e reconciliação quer a libertação imediata de quase 80 presos. O governo de Nicolás Maduro anunciou que pretende vetar a lei. E uma forte explosão matou pelo menos 10 pessoas em Istambul nesta terça-feira. O presidente turco afirmou que se tratou de um ataque terrorista cometido por um homem-bomba de origem síria.
O presidente da Turquia condenou a explosão realizada nesta terça-feira em uma área turística de Istambul que deixou pelo menos 10 mortos e vários feridos. Muitas vítimas podem ser de origem alemã. Recep Tayyip Erdogan o incidente como atentado terrorista. Um ataque foi realizado por um homem-bomba de origem síria no bairro de Sultanahmet, em Istambul. Condeno fortemente este ato. Após uma reunião de urgência convocada pelo primeiro-ministro Ahmed Davutoglu, foi anunciado que o autor do atentado foi identificado como um sírio nascido em 1988. A forte explosão foi registrada durante a manhã no horário local em uma grande esplanada próxima à Basílica de Santa Sofia e à Mesquita Azul, dois dos monumentos mais visitados da maior cidade do país. A Turquia está em estado de alerta após o atentado de 3 meses atrás em frente à estação central de Ankara, o mais grave de sua história. O ataque atribuído à organização jihadista Estado Islâmico deixou 103 mortos. E agora você vai ver imagens em primeira mão da operação que recapturou El Chapo no México. A Marinha Mexicana difundiu imagens da operação que terminou com a recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. O narcotraficante mais procurado do mundo pode agora ser extraditado para os Estados Unidos. Depois de vários meses seguindo as pistas de El Chapo, a Marinha Mexicana decidiu entrar em ação na última sexta-feira. Estas imagens mostram a operação em Los Mochis, em Sinaloa, que conseguiu recapturar na última sexta-feira o narcotraficante mais procurado do mundo. Mas durante o tiroteio, El Chapo escapava com seu suposto chefe da segurança pelo sistema de drenagem pluvial. O túnel não conseguiu salvá-los. Pouco depois de sair do outro lado, ele foi detido definitivamente. O enfrentamento deixou 5 supostos criminosos mortos e um militar ferido. Joaquín El Chapo Guzmán foi levado à última prisão de onde fugiu. Uma decisão suspendeu provisoriamente o processo de extradição dele aos Estados Unidos. A Organização das Nações Unidas denunciou nesta terça que o cerco e a fome são táticas de guerra usadas na Síria. Na cidade de Mandaia, sitiada pelo exército e onde a situação é considerada catastrófica, os moradores começaram a receber os alimentos de ajuda humanitária. Em Mandaia, perto de Damasco, na Síria, os alimentos, medicamentos e cobertores começaram a ser distribuídos aos moradores após a chegada do primeiro carregamento de ajuda humanitária desde outubro do ano passado. Nossa situação é muito difícil. Nossos filhos passam fome, nossos corpos tremem, começamos a perder a consciência por causa da fome. Muitos sofrem de anemia, não tem comida, nem pão, nem água, eletricidade, sem aquecimento. As crianças choram a noite toda e não tem como alimentá-las. A grave situação humanitária em Mandaia, sitiada há meses pelas forças governamentais, não tem precedentes no conflito da Síria. Foi o que afirmou a Organização das Nações Unidas. Nosso enviado relatou que a situação em Mandaia é tragicamente única. Quase 400 mil pessoas na Síria estão presas em áreas sitiadas. O uso do cerco e da fome como método de guerra virou rotina e um total desrespeito aos civis. Além de Mandaia, 21 outros caminhões entraram em Fua e Cafraia, 2 localidades xiitas cercadas pelos rebeldes e localizadas a mais de 300 quilômetros de Damas, na província de Idlib, no noroeste da Síria.
O Tribunal Penal Internacional foi criado em Haia, na Holanda, em 2002. Independente e permanente, seu objetivo é julgar os acusados dos crimes mais graves para a comunidade internacional: genocídios, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. O Tribunal Penal Internacional foi criado em Haia em 2002. Mais de 120 países já ratificaram o Estatuto de Roma, sua base jurídica. Independente e permanente, a Corte surgiu para julgar os acusados dos crimes mais graves para a comunidade internacional: genocídios, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A Corte é acionada apenas quando um caso não é investigado por um tribunal nacional. Também pode atuar quando um país tenta proteger o acusado de sua possível responsabilidade penal. Um país também pode ser incapaz de julgar um indivíduo devido ao colapso de seu sistema jurídico. A Corte só pode processar uma pessoa que tenha cometido um crime em um país que tenha ratificado o tratado, ou se o acusado for cidadão de um dos países que aceitam a jurisdição do tribunal. Um inquérito pode ser aberto pelo procurador a pedido de um Estado que tenha ratificado o tratado. O escritório do procurador também pode abrir investigações por iniciativa própria, com autorização prévia de 3 juízes independentes. O Conselho de Segurança da ONU pode pedir ao procurador que abra uma investigação envolvendo um país que não tenha assinado o Estatuto de Roma. E com o oferecimento de Animed, Skin Brasil Quirim, Academia Pro Fitness, X Games e Pizzaria Maravilha, você confere no próximo bloco. Concurso para escolher Miss Beleza Negra 2015 vira caso de polícia. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Comercial de cerveja no carnaval é sempre aquela mesma coisa, né? Os mesmos blocos e tal. É legal. Mas pra variar, a Skin esse ano resolveu homenagear uns foliões diferentes, como os do bloco Rolinha Preguiçosa. Devagar, hein? Os foliões do Levada do Jeg. Os cineastas do Quero Exibir Meu Longa. Sem esquecer dos alpinistas do Só o Cu Me Interessa. Por quê? Porque sim. Skin, porque é gostosa, porque me leva que eu vou. Sim, porque é Skin. Beba com respeito e moderação. Olha o bloco do pula-corno aí. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Taberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. Doze minutos para 7, aproveitando para agradecer novamente a audiência de todos vocês que estão acessando a página da TV Piemonte.net, em especial para o Marcelo Lima e Forró Jeito Manhoso e também para a Raquel de Ouricuri, em Pernambuco.
Vamos às notícias. Ainda a notícia internacional: canto, flores e choro por David Bowie. O dia foi de tristeza para milhões de fãs do cantor David Bowie em todo o mundo. Na Hollywood Boulevard, na Califórnia, as pessoas homenagearam o artista morto aos 69 anos com flores e velas. Na Calçada da Fama não faltou nesta segunda-feira lágrimas e flores em homenagem a David Bowie. Os fãs se juntaram na Hollywood Boulevard, onde fica a estrela do astro, para lembrar o ídolo morto aos 69 anos. Minha mãe me acordou com a notícia e eu não podia respirar. Comprei o álbum dele há 2 dias por ocasião do seu aniversário. Tudo faz sentido agora. O disco era um presente de despedida. É tão louco isso. Fiquei muito triste. Estava em Los Angeles para o funeral de Lemmy do Motorhead. É muito pesado o que tem acontecido com Bowie também. A perda é grande. Em Londres, os fãs se reuniram em frente ao cinema The Ritz, na região de Brixton, onde o astro nasceu. Muito emocionadas, as pessoas cantaram em coro Space Oddity. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Really made the grade, and the papers want to know. E o concurso que seria realizado no Rio de Janeiro virou caso de polícia. Depois de ser adiado várias vezes, as candidatas acusaram os organizadores de darem um golpe. Karen veio com a família do Mato Grosso do Sul para participar da final do concurso Miss Beleza Negra Brasil, que ocorreria no último fim de semana na quadra da Escola de Samba Caprichosos de Pilares. A modelo foi convidada pelo Facebook em julho e aceitou o convite, pois acreditou que o evento teria repercussão nacional. Sábado, dia 17, no Viaduto de Madureira, além do meu show, vai ter a seletiva do concurso Miss Beleza Negra 2015. Ai, meu Deus, quero ver as negras lindas! Eu sou Miss Mato Grosso do Sul Universo 2012. Perdi muito tempo por conta do concurso. Meus patrocinadores no meu estado, em Mato Grosso do Sul. Então, assim, eu devia uma satisfação para eles, porque eu tive patrocinador de acessórios, de vestido de gala, os looks que eu estaria usando nesses 3 dias. Mayra e Flávia são do Rio de Janeiro e também finalistas do concurso junto com mais 30 mulheres. As candidatas tinham que pagar R$ 450 para participarem do evento e receberam várias promessas que, segundo elas, não foram cumpridas. Tudo que ele havia combinado ele não cumpriu, tanto de hospedagem, alimentação, coquetel que teria não teve. Só por Facebook. Não teve contrato, não teve nada assinado e eu caí nisso. Apenas no domingo, no dia do concurso, foi que as jovens descobriram que o evento não ia mais ocorrer. Flávia, Mayra e Karen acreditam que caíram em um golpe e querem buscar na justiça a compensação do prejuízo financeiro e emocional. A nota postada na página da organização do concurso no Facebook diz que o evento foi adiado para o próximo dia 31. A justificativa foi a saída de um patrocinador e a atual crise financeira. Eu sou profissional e sei aonde eu posso chegar, mas as meninas que estão iniciando estão abaladas psicologicamente, emocionalmente, e não deveria ser ressarcida só financeiramente, mas por toda essa situação, porque o emocional, o interior da gente, isso ninguém paga. Olha, eu me sinto... O brasileiro Wendel Lira conquistou o prêmio de gol mais bonito do ano na cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2015, que aconteceu ontem em Zurique, na Suíça. Para integrar a seleção mundial ideal da FIFA, foram eleitos Thiago Silva, Marcelo, Dani Alves e Neymar, que ficou em terceiro entre os finalistas do Grande Prêmio. Autor do gol mais bonito do ano na FIFA, o ex-desempregado Wendel Lira, de 27 anos, viu tudo mudar rapidamente. Depois de ser indicado ao prêmio, recebeu 8 propostas de emprego, escolheu a Série B e vai vestir a camisa do Vila Nova. Também não é para qualquer um superar o argentino Lionel Messi e levar para Goiânia o prêmio Puskás. Eu não sabia se eu chorava, se eu ia para frente, se eu corria, se eu chorava mais ainda, porque
É uma reação diferente, nunca pensei na minha vida passar por isso. E de repente você está entre as estrelas mundiais, concorrendo com o Messi, e você faturar um prêmio como esse vai ficar pro resto da minha vida marcado. O nome do troféu é uma homenagem ao lendário jogador húngaro Ferenc Puskás, uma das lendas do futebol. De bola cheia, o Wendel Lira agora deve receber o título de cidadão goianesiense da Câmara Municipal e a medalha de honra ao mérito. Na onda de homenagens, outra ideia é encomendar a um artista plástico uma escultura, simulando o belo voleio e colocar a obra perto do estádio Valdeir José de Oliveira, do Goianésia, clube pelo qual o Wendel marcou o golaço. Programa Mais Médicos abre inscrições hoje. Os profissionais brasileiros já podem participar do processo de admissão do Mais Médicos. As inscrições para o programa abriram hoje e poderão ser feitas até o dia 15 de janeiro. O último processo de admissão do Mais Médicos foi realizado em outubro e, além das vagas desocupadas desde aquela seleção, novos postos devem ser abertos. Em síntese, a gente espera aí algo em torno de 2.300 vagas aproximadamente, considerando que não são todos os 2.300 que estão na opção 10% que sairão e considerando que a gente tem uma média de 300. Ao longo do ano, seguiremos com a mesma lógica de 2015, portanto, edital agora, daqui a 3 meses outro edital e assim sucessivamente, porque nós teremos, desde o ano passado, a cada trimestre a gente lança um edital. Atualmente, o percentual de desistência dos profissionais entre brasileiros e estrangeiros está em torno de 5%. Os médicos brasileiros são os que mais deixam o programa devido a novas ofertas de emprego e residência médica, 13%. Já os estrangeiros tendem a continuar no programa. Se a gente pega, por exemplo, os médicos cooperados, são os cubanos, aí o número é em 1%. Porque é menos de 1%, porque nós temos um número que é pouco mais de 100 médicos, que saíram do programa e a gente tem mais de 11 mil médicos, então dá quase 1%. O número fica em torno de 3 a 4% quando a gente pega os médicos estrangeiros, os intercambistas individuais, que não são os cooperados cubanos e nem são os médicos com registro no Brasil. A expansão de vagas para a formação médica também faz parte do programa. Até o ano que vem, o Ministério da Saúde prevê a criação de mais de 11 mil novas vagas para graduação em medicina e mais 12 mil vagas de residência médica para atenção básica e outras especialidades que são prioritárias para o Sistema Único. E a saúde divulga novo boletim sobre casos de microcefalia relacionados ao Zika vírus. De acordo com o último balanço divulgado pelo governo federal, mais de 3 mil casos da doença já foram confirmados em 680 municípios brasileiros. O boletim semanal dos casos de microcefalia relacionados ao Zika vírus vai ser divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. O último balanço do governo aponta 3.174 casos da doença em recém-nascidos de mais de 680 municípios. O estado de Pernambuco, até o último balanço, tinha o maior número de casos suspeitos, 37% do total. O combate ao mosquito Aedes aegypti, que além de transmitir o Zika vírus, também é responsável por transmitir a dengue e a febre chikungunya, envolve 19 ministérios e outros órgãos federais. De Brasília, Leandro Alarcon. E fãs de games, cosplay e quadrinhos festejam sucesso no Brasil. Estes elementos estão cada vez mais em alta no país. Os fãs que antes eram vistos com certo estranhamento, agora se orgulham do título de nerd. Douglas tinha uns 5 anos quando ganhou o primeiro videogame. Desde então, não parou mais de jogar. A paixão pelos games faz parte da vida. O trabalho de conclusão do curso de Relações Públicas foi sobre os jogos eletrônicos. Atualmente, Douglas possui um site e uma página numa rede social sobre games e cultura nerd em Maceió. A gente sentia a falta, a necessidade de fazer uma cobertura de eventos. Mostrar que para os outros estados do Nordeste, Maceió também produz cultura nerd. E tem muita gente boa aqui. O termo nerd surgiu nos anos de 1950 nos Estados Unidos. Foi usado para identificar de uma maneira depreciativa aquelas pessoas muito estudiosas, mas que não tinham um trato social tão bom assim. Atualmente,
esse conceito mudou. Hoje em dia você pode bater no peito e dizer que você gosta de ser nerd, né? Você gosta de ir para esses eventos, de jogar videogame. Ele não é mais aquela coisa negativa. Benielton faz cosplay, ou seja, se veste e incorpora personagens da ficção. O termo é japonês, mas vem da união de duas palavras do inglês. Costume, que quer dizer fantasia, e roleplay, que significa brincadeira, interpretação. Por evento a gente junta 50, 60 cosplays, todos com roupas diferentes, coloridas, bem feitas. A Aelita se transforma nos personagens preferidos há vários anos. Já fez mais de 20 diferentes e não poupa esforços. Tem roupas que você como quer ter mais detalhes, não tem um tecido que você encontra aqui, aí você manda buscar fora, ou tem uma estamparia que você não encontra no Brasil, aí você manda buscar em outro país. Na casa de Gustavo, a coleção de quadrinhos tem um lugar especial. São mais de 1.500 títulos catalogados, embalados em plásticos, guardados com muito cuidado. Ele diz que o acesso a esse tipo de material está bem mais fácil em Maceió e nota que tem muita gente se interessando pelos quadrinhos ultimamente. E ainda me surpreendo com essa facilidade de encontrar edições que há, sei lá, 10, 15 anos atrás era impossível. Assim. Eu achava que isso nunca vai ser lançado no Brasil. Fazendo uma comparação com Guerra nas Estrelas, o mundo dos nerds saiu do lado escuro da força. Está atraindo cada vez mais seguidores que são consumidores em potencial. E é claro que o mercado percebeu isso. Um bom exemplo são as lojas especializadas como essa daqui, que se tornam cada vez mais comuns em todo o país, inclusive aqui em Maceió. No local é possível encontrar vários artigos da cultura nerd. Quadrinhos, bonecos, games. O dono, que também é nerd, diz que o mercado ainda é um pouco tímido por aqui. Ainda não dá para viver apenas da loja, mas que o local tem um outro objetivo. Nada mais do que vir, bater um papo com os amigos, conversar sobre quadrinhos, filmes, música, o que tiver do mundo nerd. Agora confira a previsão do tempo, chuva aumentando no interior do Nordeste. Saiba mais detalhes sobre a previsão com a Maria Clara Machado. Nesta quarta-feira, novas áreas de instabilidade vão crescer sobre o interior do Nordeste, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva. Além disso, parte da instabilidade que está sobre o Sudeste vai avançar para a Bahia. Especialmente na divisa da Bahia com Minas Gerais, o tempo fica mais carregado. Previsão de tempo chuvoso no sul da Bahia e no Planalto da Conquista, com risco de chuvas fortes. Entre o interior da Bahia, sertão de Pernambuco, interior do Piauí e do Maranhão, acontecem pancadas de chuva ao longo do dia. Entre Salvador e o Ceará, o tempo fica mais aberto, com sol forte e chuva passageira. Na quinta-feira, a instabilidade vai persistir sobre a região, mas já há uma tendência do enfraquecimento durante o fim de semana. E a edição desta terça-feira do Piemonte News termina por aqui, trazendo sempre as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo e que ainda serão destaque em outros noticiários. Em seguida, tem a Alessandra Lemos pensando em você. Uma ótima noite!